Olá, pessoal. Somos alunos do segundo período de fisioterapia. Somos alunos do professor Humberto Crisafulli, da disciplina de Bioquímica. E vamos apresentar o nosso trabalho com o tema Distúrbios em vias metabólicas e o subtema Glicogenose tipo 1A. Eu sou Richelle Stephanie e vou dar início à apresentação. Primeiramente, o que são as glicogenoses? As glicogenoses são afecções decorrentes de erro metabólico hereditário que resulta em anormalidade da concentração ou da estrutura do glicogênio em qualquer tecido do organismo. As glicogenólises possuem 12 tipos diferentes, porém, vamos abordar apenas a glicogenose tipo 1A, que está no subtema. A doença de armazenamento de glicogênio tipo 1, também conhecida como doença de von Gierke, é uma doença genética hereditária autossômica recessiva, causada por deficiência de enzima específica na via do metabolismo do glicogênio. Ela foi descoberta por von Gierke em 1929, quando ele relatou o excesso de glicogênio hepático e renal nos relatórios de autópsia de 2 crianças. Porém, só foi descoberta a enzima causadora da doença em 1952, que é a enzima G6-fosfatase. Sua incidência é em 1 a cada 100 mil nascimentos. Olá pessoal, eu me chamo Patrick César e eu vou explicar resumidamente, como é o funcionamento saudável da via, para que dessa forma nós possamos entender onde a patologia vai se iniciar, onde ela vai agir, como ela vai agir e os outros por demais que vão ser explicados posteriormente. Mas a gente precisa entender isso aqui primeiro para conseguir compreender onde a enzima defeituosa vai agir e etc. Dessa forma, aqui eu representei o fígado. Nós temos o glicogênio no fígado que precisa ser degradado em glicose para que possa ser liberado no sangue, para que o nosso organismo consiga usar essa glicose como energia. Dessa forma, o glicogênio vai se tornar a glicose 1-fosfato, pela ação da glicogênio fosforilase, e pela ação da fosfoglicomutase, nós vamos transformar essa glicose 1-fosfato em glicose 6-fosfato. Nesse ponto aqui, da glicose 6-fosfato, nós teríamos a glicose 6-fosfatase que iria desfosforilar essa glicose aqui. Ou seja, ela ia tirar o fosfato para que se tornasse apenas a glicose e se fosse liberado no sangue, correto? Então, esse ponto aqui da via, onde vai ter a ação da glicose 6-fosfatase para desfosforilar essa glicose aqui, a glicose 6-fosfato, pois é onde essa enzima acaba não cumprindo sua função corretamente. O que vai acarretar da deficiência dessa enzima, na verdade, é o que vai acarretar a não degradação completa do glicogênio em glicose, que vai causar o acúmulo dele no fígado e a falta da glicose no sangue. Porque a partir do momento em que a glicose 6-fosfato não consegue se transformar em glicose, ela não vai poder ser liberada no sangue. E dessa forma, por não ser liberada, vai acarretar na falta dela, e se ela não está liberada no sangue, ela não vai para o cérebro e a gente não consegue cumprir todas as nossas funções corporais do organismo em decorrência disso. Meu nome é Kevin e eu vou falar sobre a deficiência enzimática e por que ela é tão prejudicial. Bom, a deficiência enzimática ela resulta em uma acumulação anormal de glicogênio no fígado e também em menor grau ela comete os rins e o intestino. A glicogenose tipo 1 ela é uma doença metabólica rara, hereditária, que ela tem a capacidade de afetar o corpo de metabolizar o glicogênio, que o glicogênio é a forma de armazenamento de glicose no organismo. Sem uma quantidade adequada de glicose 6-fosfatase funcional, o fígado ele não tem a capacidade de liberar glicose de forma eficiente na corrente sanguínea, e a glicose é a principal fonte de energia do nosso cérebro e das hemácias. Então, sem ele, praticamente a gente apaga, e o organismo não consegue funcionar de maneira adequada. Isso resulta, também em hipoglicemia recorrente. Bom, a deficiência enzimática, ela também leva ao acúmulo de glicogênio no fígado, pois como o glicogênio ele não consegue ser degradado adequadamente, esse excesso de glicogênio no fígado armazenado, ele associa a capacidade de liberar glicose e também contribui para a hepatomegalia, que é o crescimento do fígado, e umas outras complicações hepáticas que são observadas na doença.
Bom, essa condição é causada pela deficiência da enzima glicose 6-fosfatase, que ela desempenha um papel crucial na quebra do glicogênio e glicose no fígado, especialmente em períodos assim de jejum prolongado, né, onde a pessoa não se alimenta direito. E a doença é causada por mutações genéticas no gene que codifica a glicose 6-fosfatase, que está localizado no cromossomo 21, e essas mutações elas interferem na produção e na atividade da enzima, resultando em sua deficiência funcional. A deficiência da glicose 6-fosfatase faz com que se acumule, né, glicose 6-fosfato no citoplasma, e isso acarreta no acúmulo de glicogênio. Os substratos da gliconeogênese eles se convertem em ácido lático, e também não há conversão do glicogênio em substratos da gliconeogênese em glicose, gerando consequências. E alguns pacientes eles podem ter uma forma mais leve, né, da doença, enquanto os outros podem apresentar sintomas mais graves desde o nascimento. Os pacientes com a glicogenose tipo 1 também podem estar em risco aumentado de desenvolver problemas de saúde a longo prazo. Olá, me chamo Eduarda Monteiro. Vou apresentar o quadro clínico, sintomas e os sinais da doença de armazenamento de glicogênio. As pessoas que possuem essa doença, elas costumam apresentar hipoglicemia, que seria os níveis baixos de açúcar no sangue. Isso ocorre pelo fato do glicogênio não ser quebrado adequadamente para liberar a glicose. E a acidose lática, que é o acúmulo de ácido lático no sangue. E isso é visto nos pacientes que estão ali no período neonatal, nos primeiros dias de vida. Também podem apresentar hepatomegalia, que seria o aumento do fígado, e isso se dá pelo acúmulo de glicogênio nele. Aqui é um exemplo de uma criança que possui a hepatomegalia. Pode ver uma protuberância aqui no abdômen dela, que no caso está inchado por conta do fígado aumentado. Também podem apresentar hiperuricemia, que seria a deficiência da enzima glicose 6-fosfatase, que afeta o metabolismo do ácido úrico, levando níveis elevados dele no sangue. Também apresentam a síndrome de Cushing, que os pacientes, as pessoas que não são tratadas, elas possuem umas características semelhantes a essa síndrome, que no caso seriam uma baixa estatura, um rosto redondo e bochechas cheias. E elas também possuem um atraso no desenvolvimento motor delas. Olá, gente, eu me chamo Débora e eu fiquei de explicar para vocês sobre as formas de tratamento. Bom, a doença, ela não tem cura, apenas o tratamento, e isso se deve pelo fato dela ser uma doença hereditária, ou seja, ela é passada de geração em geração. A principal forma de tratamento é a dietoterapia, cujo objetivo da dietoterapia é manter a homeostase da glicose para prevenir as reações hipoglicêmicas e, com isso, fornecer proteínas e calorias suficientes para o balanço positivo de nitrogênio e para o crescimento normal, o que vai evitar o déficit de crescimento e as demais alterações metabólicas. Então, a distribuição de macronutrientes da dieta, ela deve ter um percentual de 30 a 45% de carboidratos oferecidos na forma de amido de milho cru. Mas por que isso? Porque a digestão lenta do amido proporciona a liberação constante de glicose, e isso mantém os níveis de glicose por longos períodos de tempo. A frutose e a galactose são metabolizados pela glicose 6-fosfatase, portanto, ela deve ser evitada. No entanto, no meio da comunidade científica, há uma discordância sobre isso. Alguns dizem que deve ser evitada e outros não. Então, vai ficar ao critério do médico, né, que estiver passando a terapia. O tratamento dietético da glicogênose é acompanhado da melhora das alterações renais. A rápida resposta ao tratamento pode explicar a razão pela qual a disfunção renal não é encontrada mais frequentemente. Medicamentos podem ser usados no caso da dietoterapia quando ela não funciona. Ela não é capaz de evitar as complicações metabólicas. O allopurinol pode ser usado em casos em que não se consegue controlar os níveis de ácido úrico. Em casos de hipoglicemia grave, deve-se administrar imediatamente uma solução de glicose por via intravenosa. O transplante de fígado
ou transplante hepático, é considerado o procedimento mais complexo da cirurgia moderna, pois interfere em muitas funções do organismo. O sucesso da operação vai depender bastante da infraestrutura do hospital e das experiências e vivências da equipe. Quando se tem um bom manejo da dieta, normalmente não é necessário o transplante. Na terapia gênica, ela está sendo um novo tipo de tratamento que está sendo estudado ainda pelos pesquisadores. Então, ainda não pode se dizer ao certo que ela vai ser aplicada direito, porque ainda está tendo testes e os testes estão sendo com animais. E a terapia gênica, ela é um tratamento que introduz no organismo genes saudáveis chamados de terapêuticos ou para substituir, modificar ou suplementar genes inativos ou disfuncionais que causem algum problema de saúde. Bom, me chamo Ana Janara e vamos concluir, com a nossa síntese. É uma patologia proveniente de um erro genético que afeta o metabolismo. O gene afetado age na transcrição de enzimas defeituosas. A patologia gera problemas no catabolismo do glicogênio, afetando diretamente diversas funções do corpo. Indivíduos afetados podem possuir características visíveis. Não há cura, mas o tratamento é viável a depender do caso. É importante ressaltar que o diagnóstico deve ser feito o mais cedo possível e o acompanhamento médico deve acontecer frequentemente. Agradeço a atenção de todos e obrigada.